Cheio de personalidade, One of the Boys é um dos melhores álbuns de Katy Perry. Lançado em junho de 2008, o disco é o segundo da carreira da cantora norte-americana e foi o primeiro que teve projeção internacional. Colocou o nome dela no mapa. Com uma pegada mais pop rock, um som diferente do que ela seguiu posteriormente, é uma obra ousada e autêntica, que capturou muito bem quem ela era como pessoa naquele momento. Katy coescreveu todas as canções do disco. Ela compôs sozinha as faixas One of the Boys, Mannequin e o clássico Thinking of You, uma das primeiras letras dela, que nasceu lá em 2002. One of the Boys levou muito tempo para ficar pronto. O disco saiu quando a artista tinha 23 anos de idade, mas ela já trabalhava no projeto desde os 18. A história de Catherine Elizabeth Hudson com a música começou bem antes disso. A jovem se interessou por cantar ainda na infância, naquela fase em que queremos imitar tudo que os nossos irmãos mais velhos fazem. A irmã dela, Angela Hudson, começou a ter aulas de canto e a receber toda a atenção da mãe e do pai, o que deixava Katy e o irmão David muito enciumados. Certo dia, Katy pegou uma fita cassete que a irmã usava para praticar uma música. Determinada a ser artista, ela ensaiou e decidiu que iria se apresentar para os pais, que a colocaram para fazer uma série de aulas de canto dos 9 aos 16 anos. Katy teve aulas de canto com uma professora de música chamada Agatha Danoff, que lhe inspirou a moldar sua voz como cantora quando ela tinha cerca de 13 anos, no Music Academy of the West, em Santa Bárbara, na Califórnia. Agatha auxiliou a jovem Katy por boa vontade e encontrou um jeito de ensiná-la, já que ela não tinha dinheiro suficiente para pagar as aulas, que eram muito caras. Na época, Katy também costumava se apresentar em uma feira local. Ela via aquela situação como uma maneira de testar suas primeiras composições em público, enquanto tentava ganhar uma graninha. Um membro da igreja de seus pais, ligado a uma gravadora cristã em Nashville, do Tennessee, percebeu o talento dela para a música e em março de 2001, a jovem teve sua primeira oportunidade como cantora profissional e lançou o disco Katy Hudson. Foi nessa experiência em estúdio que a artista aprendeu como funciona o processo de gravação de uma música. Ela percebeu que mesmo dominando técnicas de composição, a verdade é que não existe exatamente uma regra para escrever canções. O álbum de pop rock cristão era um reflexo das influências que ela tinha até o momento. Em entrevista naquele mesmo ano, Katy Hudson explicou que começou a compor quando percebeu que cantar as letras de outras pessoas não era uma expressão do coração dela. A jovem então escreveu sozinha 4 das músicas do álbum e foi coautora das 6 restantes. Para lançar o disco, Katy foi contratada pela cantora e compositora de música cristã Jennifer Knapp e o sócio dela, Stephen Thomas, na empresa Alabaster Arts, que buscava talentos promissores na música. Mas a repercussão do álbum Katy Hudson não foi das melhores. Devido ao pequeno orçamento de marketing da Red Hill Records, o álbum não alcançou o grande público consumidor de música cristã. A gravadora faliu e o projeto foi um fracasso comercial, com cerca de 200 cópias vendidas. Katy até chegou a sair em turnê e se apresentou em algumas igrejas nos Estados Unidos, mas no fundo sentia que seu futuro na música seria através de outros caminhos. Falando sobre a educação super conservadora que teve em casa, Katy explicou em entrevistas que quando começou na música cristã, sua perspectiva sobre a vida era um pouco fechada e praticamente tudo que ela enxergava naquele período era sempre ligado à igreja, porque seus pais não permitiam que ela e os irmãos escutassem outros tipos de música, nem que assistissem à programação da MTV. Os pais dela tinham levado uma vida bem diferente e mais liberal quando jovens, mas se tornaram pastores e decidiram criar os 3 filhos de uma forma muito rígida. Naturalmente, Katy passou a questionar mais a própria religião, o que influenciou nas decisões que tomou no início de sua carreira, no que diz respeito ao tipo de som que queria fazer e ao discurso de suas canções. Isso não tinha a ver com deixar de acreditar em Deus, mas sim reavaliar o que havia lhe sido ensinado como verdade absoluta. Até que ponto tudo aquilo ainda fazia sentido para ela? Ter acesso à cultura por meio de filmes e álbuns diferentes do que estava acostumada mudou sua visão de mundo. Para vocês terem uma noção, ela só teve contato com a música popular por meio de CDs que os amigos lhe davam, sem que os pais dela soubessem. Olha só o nível da coisa. Foi assim que ela conheceu artistas como Incubus,
Mortiba, Queen e Portishead. Até mencionar o nome da Madonna era proibido na casa da Kate. Por causa da crença, os pais dela tinham medo de qualquer influência externa, medo do que o contato com a indústria da música poderia causar em sua vida. Em entrevistas, Kate explicou que ao sair de casa conheceu novas pessoas e passou a pensar de maneira diferente. A partir daí, decidiu viver a vida ao máximo, o que incluía a busca do sonho de finalmente se expressar por meio da música, agora de um jeito que a representasse completamente. Kate não rompeu permanentemente com os pais. Ela só decidiu seguir aquilo que acredita ser o melhor para a sua vida. Em 2011, disse em entrevista para Vanity Fair que estava aberta a absorver tudo e que sua mente havia se expandido radicalmente só de estar perto de diferentes culturas e pessoas, só de olhar para o céu. Em 2015, a cantora explicou em entrevista ao site do Yahoo que às vezes se sentia meio chateada por não ter tido uma educação mais formal. Como seus pais eram pastores e estavam sempre sendo enviados para outras igrejas ao redor dos Estados Unidos, ela precisou trocar de escola várias vezes durante a infância. Saía até mesmo no meio do ano letivo e tinha que estudar em casa. Ela largou a escola aos 15 anos ao conseguir ser aprovada em um teste muito comum na América do Norte, que certificou que ela possuía o nível de conhecimento acadêmico recomendado. E assim, Kate abandonou o ensino médio para seguir a carreira na música. Outra mudança importante foi o novo nome artístico, Katy Perry, para não ser confundida com a atriz norte-americana Kate Hudson. Perry é o sobrenome de solteira da mãe dela. Inclusive, é uma derivação anglicizada de Pereira. Kate tem ascendência portuguesa por parte da família materna. 3 dos seus trisavós vieram da região dos Açores, mais especificamente de Horta. Mesmo com o fim da carreira no pop rock cristão, Kate não tinha vergonha e nem tentava esconder seu primeiro disco, porque mesmo que não a representasse mais, era algo que fazia parte de sua história. As coisas não foram fáceis e não aconteceram do dia para a noite na carreira de Katy Perry, que não veio de família rica. Influenciada pela coragem de ídolos como Madonna, Freddie Mercury e Alanis Morissette, ela se mudou de Santa Bárbara para Los Angeles aos 17 anos. Para a Interview Magazine, Kate disse que quando chegou na nova cidade, costumava fazer testes e sempre tinha muito medo, porque sentia que ninguém realmente acreditava na música dela. Os executivos não queriam simplesmente arriscar e seguir sua visão e intuição. Eles faziam várias pesquisas de mercado e Kate, às vezes, via aquilo tudo como uma grande besteira, porque acredita que o público está sempre interessado em algo novo. Não há nada garantido, mesmo com todas as estratégias de marketing. Com o tempo, Kate estabeleceu seu nome na cena musical de Los Angeles e conseguiu ser notada por um grupo de empresários. Por meio de contatos na indústria, ela foi apresentada ao importante produtor e compositor Glenn Ballard, que foi o principal colaborador de Alanis nos álbuns Jagged Little Pill e Supposed Former Infatuation Junkie. A mudança do direcionamento da carreira de Kate não foi uma surpresa para a família dela. Embora seus pais discordassem de muitas de suas opiniões, eles não a abandonaram quando ela decidiu ir em busca de seu sonho. Foi o pai dela quem dirigiu até a casa de Glenn Ballard para que o produtor pudesse ouvir pessoalmente o trabalho da cantora, que apresentou suas músicas em voz e violão. Em entrevistas, Kate disse que Glenn a acolheu desde o início e lhe mostrou o caminho na indústria da música. Durante 3 anos, ela frequentou o estúdio de gravação dele, aprimorando suas habilidades como artista, gravando demos, aprendendo a tocar melhor o violão. Em certa ocasião, Glenn a desafiou a compor uma canção por dia. Kate costuma dizer que ele foi um dos principais impulsionadores de sua carreira, um mentor. Eles trabalharam juntos em diversas faixas, entre elas Box, Diamonds, It's Okay to Believe, Long Shot, A Cup of Coffee, música na qual Kate toca violão, e Simple, que foi incluída na trilha sonora de 4 Amigas e um Jeans Viajante, de 2005. Essa faixa até ganhou clipe, mas só foi incluída no álbum na trilha do filme, porque não toca em nenhuma das cenas do longa. Essa parece ter sido uma tentativa de promover Kate, que ainda era desconhecida do grande público. Após o acordo com a Red Hill ter sido dissolvido, Kate assinou um contrato para fazer parte da Java Records, gravadora fundada por Glenn. A Java era ligada à Island Def Jam. Em uma virada inesperada do destino, a parceria do selo com a empresa foi desfeita e o disco de Kate que estava sendo produzido foi engavetado.
Glenn tentou alavancar a carreira de Kate em muitas outras gravadoras. A única que ele convenceu foi a Columbia Records. Ao longo dos 2 anos seguintes, a Pop escreveu e gravou material para seu disco de estreia, que até título ganhou, Fingerprints, e trabalhou com vários compositores e produtores conhecidos. No fim das contas, o projeto acabou sendo cancelado e ela foi demitida. Outro projeto cancelado foi o trabalho de Kate como vocalista no único álbum do grupo de produtores The Matrix, como banda. Esse disco só foi lançado depois que ela estourou mundialmente, para capitalizar em cima do sucesso que conquistava a cada dia. Na época da produção dos álbuns engavetados, Kate escreveu cerca de 70 canções. Várias dessas músicas estão disponíveis na internet. Ela colaborou com produtores como Butch Walker, Dr. Luke, Benny Blanco, Kathy Dennis, Greg Wells, Max Martin, Glenn Ballard e Dave Stewart, do Eurythmics. As coisas não deram certo na Columbia Records, porque a gravadora não tinha total confiança no potencial dela como artista, ainda que já tivesse investido tempo e dinheiro na criação de todo esse material. Em entrevistas, Kate contou que, na verdade, o que também aconteceu é que a galera da Columbia queria que ela fizesse algo próximo dos 2 primeiros discos de Avril Lavigne, emulando o som e a postura do início da carreira da artista canadense, que naquele momento estava no auge do sucesso. Sem a perspectiva de um futuro em que poderia viver da música, Kate se viu em uma situação difícil, principalmente no aspecto financeiro. Enquanto o sonho de lançar um álbum não dava certo, ela fazia bicos, devia o aluguel e as prestações do carro, tendo sido preciso pedir dinheiro emprestado dos pais e adiantamentos de seus novos empresários. Mesmo em dúvida sobre persistir no sonho de ser cantora, ela continuou a compor canções. Uma delas foi Lost. Algo lhe dizia que os frutos de todo aquele esforço ainda estavam por vir. É importante dizer que essa era uma outra época, e ter o apoio de uma grande gravadora para o lançamento de um disco era algo muito relevante. Apesar das dificuldades na busca por esse espaço de maior destaque, Kate já era reconhecida na cena musical da Califórnia. Costumava se apresentar em pequenas casas de shows, como The Hotel Café, em Los Angeles. O lugar é conhecido por ter sido ponto de partida para a carreira de muitos músicos, incluindo Kate. Seus primeiros fãs, que a conheceram em blogs na internet, iam assistir aos shows dela lá por volta de 2006. Kate costumava apresentar novas composições para testar a reação da galera. Neste meio tempo, Kate chegou a gravar backing vocals para uma música de Mick Jagger, All Habits Die Hard, bem como para Goodbye For Now, do P.O.D. Ela apareceu no vídeo dessa canção e se apresentou com o grupo no The Tonight Show with Jay Leno. Cheia dos frilas, fez aparições em outros clipes, incluindo Learn to Fly, do Carbon Leaf, e Cupid's Chokehold, do Gym Class Heroes. Kate também abriu o show do duo australiano The Veronicas. Seu jeito autêntico e discurso afiado não passaram despercebidos pelos profissionais com quem trabalhou. Sabendo do potencial dela para se tornar uma estrela da música pop, Angelica Cobb-Baylor, então executiva de publicidade da Columbia Records, levou as demos que Kate havia gravado ao executivo Jason Flom. Ao conhecer Kate e ter acesso ao material que ela havia criado, ele assinou um contrato de gravação com ela na Capitol Records, em abril de 2007. Em entrevistas, Kate explicou que toda essa situação de ser dispensada de gravadoras era algo que a deixava super desanimada, porque sempre que chegava tão perto de ter um disco lançado, algo ruim então acontecia, e todos os planos eram suspensos, ainda que tivesse canções o suficiente e ideias para a arte da capa. Interessada no lado audiovisual, ela até mesmo gravou videoclipes caseiros, como o da primeira versão de Thinking of You, dirigido pelo amigo cineasta Walter May. Em conversa com a Entertainment Weekly, ela lembrou que durante anos dizia aos seus amigos que lançaria um disco. A demora foi tanta que em determinado momento eles meio que pararam de acreditar nela. Kate via aquela situação praticamente como se ela tivesse se tornado uma piada. Mas dessa vez, realmente ia dar tudo certo na Capitol Records. Em 2015, a Forbes publicou um artigo afirmando que ao assinar com a gravadora, Kate demonstrou uma extraordinária perspicácia para os negócios, apesar de sua inexperiência e desespero. Com o incentivo dos empresários dela, insistiu em um contrato exclusivo e vantajoso para sua música, que lhe dava o controle das turnês e da receita de merchandising. Além disso, recusou um adiantamento de um cheque de 6 dígitos, optando por manter os direitos autorais e o potencial de um pagamento maior no futuro, o que aconteceu.
Boa parte das melhores canções gravadas não foram jogadas no lixo. O material do álbum cancelado Fingerprints, incluindo a faixa de mesmo nome, acabou entrando em One of the Boys junto de novas músicas, que foram gravadas como material em potencial para singles de sucesso, o que se concretizou. O resultado não foi um disco cheio de remendos, mas uma obra bastante coesa. Além disso, outras canções descartadas por Kate foram parar nas mãos de outros artistas, como I Do Not Hook Up e Long Shot, gravadas por Kelly Clarkson, Breakout e The Driveway, registradas por Miley Cyrus, e Rock God e That's More Like It, lançadas por Selena Gomez. You're So Gay foi a primeira canção do One of the Boys que saiu na internet. A faixa foi divulgada como single promocional em um EP lançado em novembro de 2007. A intenção era gerar interesse no trabalho da Katy Perry e no futuro álbum, ainda que não fosse um single de grande sucesso. O single também incluiu como B-side a música Lost. O objetivo era antecipar o que estava por vir em One of the Boys, em termos de som e letras. A gravadora queria entender que tipo de público Kate iria atrair com essas faixas. You're So Gay acabou tendo repercussão na imprensa e até chamou a atenção de ninguém menos que Madonna. A rainha do pop comentou sobre a música durante entrevistas para rádios. Desde o início, Katy Perry se destacou com sua irreverência e as imagens criadas através das letras das músicas. If You Can Afford Me, Self-Inflicted e I Think I'm Ready estão entre algumas das favoritas dos fãs. Super envolvida no processo criativo, ela é acreditada como produtora em uma das canções do álbum, Waking Up in Vegas, que começou a ser feita por volta de 2006. Kate também tocou piano em I'm Still Breathing, faixa criada no mesmo período. Em entrevista para People, o compositor Desmond Child disse que na época, Alanis Morissette era uma forte inspiração para Kate, e que isso a levou a compor uma canção sombria e melancólica chamada My Last Cry, o que segundo ele, não tinha nada a ver com a personalidade de Kate, pois a considerava uma pessoa leve e animada. Desmond então a questionou por que ela estava escrevendo dessa maneira, e aconselhou Kate a cantar sobre o jeito de ser dela. Esse conselho resultou na criação de Waking Up in Vegas, música que teve um papel significativo no início da mudança de Kate para Capitol Records. A faixa foi gravada enquanto ela ainda estava sob contrato com a Columbia. Chris Sanoke, que trabalhava na Capitol no desenvolvimento de artistas, ouviu a demo da canção e ajudou a convencer os executivos da gravadora a contratarem Kate. Lá atrás, Kate seguiu o conselho de Desmond Child em compor esse tipo de música animada, mas ninguém é uma coisa só, né? One of the Boys e os outros discos de Kate têm muito do senso de humor dela, mas também trouxeram canções que tratam de outras emoções, expondo um lado mais vulnerável, o que considero que foi bem positivo para a carreira dela a longo prazo. No início de tudo, Kate mantinha uma página movimentada no MySpace. Na bio, ela listava entre suas influências artistas como Queen, Beach Boys, Heart, Joni Mitchell, Paul Simon, Alanis Morissette, Imogen Heap, Gwen Stefani e Rufus Wainwright. A cantora também chegou a fazer covers de canções de The Outfit, MGMT, Sam Sparrow e King. Em entrevistas da época, ela disse que gostava e era influenciada por artistas como The Ting Tings, Mika, Björk, Stell, Sia, Fiona Apple, Patty Griffin, Garbage, Ben Folds e Jeff Buckley. Algumas das melhores canções de Katy Perry estão no One of the Boys, canções com atitude que mostram vários lados dela como compositora, com influências da New Wave, Disco, Glam Rock, Electropop e Rock alternativo. O álbum conta com a presença de instrumentos ao vivo e é marcado por boas melodias em músicas super pegajosas, tudo feita de forma muito espontânea. A carreira dela seguiu uma direção bem diferente, às vezes de forma muito segura e sem arriscar tanto na questão do som. Mas esse disco em especial permanece como o destaque de sua discografia. A escrita dela era criativa, sagaz, divertida e repleta de metáforas. Em entrevistas, a artista reforçou que queria contar histórias. Com One of the Boys, ela já achava que as pessoas gostariam de conhecer uma compositora capaz de falar sobre diferentes assuntos. Uma mistura de canções divertidas
poesias e baladas, sempre de forma honesta, satirizando o cotidiano, cantando sobre autodescoberta, sensibilidade e a busca por conexão emocional. Faixas que falam sobre solidão, insegurança, frustrações em relacionamentos, a importância do valor pessoal e do amor próprio. Composições sobre querer ser independente e fugir de expectativas sociais, abraçar a própria feminilidade. Kate já chegou mostrando que veio para ficar, com um discurso sarcástico de letras como Hot and Cold, além da estética única que também marcou sua carreira. Em 2008, com aquela vibe pin-up. Mas sejamos sinceros, hoje a gente percebe que algumas letras não envelheceram muito bem, né? Ela acabou reforçando alguns estereótipos, como em One of the Boys, I Kissed a Girl e You're So Gay. Após o lançamento do One of the Boys, Kate participou da Warped Tour, abriu o show da turnê de reencontro do No Doubt e participou de festivais como South by Southwest, V-Festival, Pink Pop, Tea in the Park e até apresentou o EMA, premiação da MTV. Além disso, viajou o mundo nos 94 shows de sua própria turnê, a Relocated Tour, começando em pequenas casas de shows como a tradicional The Troubadour, na Califórnia. Ela sempre foi uma figura muito teatral. Gosta de entregar shows grandiosos, mas também de manter um momento mais introspectivo junto ao público, acompanhada de seu violão. Foi assim que tudo começou. Um outro momento bem legal da era One of the Boys foi o episódio que ela gravou para o MTV Unplugged, na retomada da famosa série de acústicos da emissora, em 2009. Sim, e até hoje eu penso que essa apresentação poderia ter tido um setlist maior, sabe? No EP que poderia ter sido um álbum ao vivo mais completo. Kate teve a chance de mostrar um outro lado dela como artista, principalmente com relação à voz, que sempre foi bastante criticada. Durante o show acústico, Kate apresentou um cover maravilhoso de Hackensack, da banda norte-americana Fountains of Wayne, que ela também chegou a tocar em turnê. Uma nova música, Brick by Brick, também apareceu no repertório. Em 2012, Kate confessou na Interview Magazine que sempre quis fazer um disco acústico, com canções inéditas mesmo. Esse desejo ainda não se concretizou, hein? Ela explicou que a ideia de produzir algo diferente é algo que a empolga muito, porque sabe que consegue dar conta. Acredito que One of the Boys seja um dos momentos mais legais da Kate. Mostrou toda a presença, autoconfiança e carisma de uma artista que não se levava nem um pouco a sério. Como várias pessoas da nossa idade, a gente acompanhou a estreia da carreira dela na MTV, com todos aqueles videoclipes criativos e divertidos. Era gostoso assistir. Vimos tudo isso começar, então foi bem nostálgico falar sobre essa época tão especial. One of the Boys é um dos discos mais originais e inventivos da carreira de Katy Perry. Ela se tornou uma inspiração para uma nova geração de fãs de pop. Guiada pela música, manteve o foco na busca pelo sonho, trabalhou duro e conquistou seu espaço. Suas canções foram parte da validação que muitas pessoas buscavam. Jovens que, como ela, só queriam ter o direito de usar a própria voz. E tudo estava só começando.